E seja um doador. Colégio Educar Alfa do Cariri, espaço amplo e constantemente higienizado. Cumprindo todas as normas sanitárias, traga o seu filho para um ambiente seguro. Além disso, possuímos um corpo docente capacitado e comprometido. Nosso projeto pedagógico visa um desenvolvimento geral de cada criança, da autoestima, da relação com o outro e dos valores cristãos. Faça a diferença em sua vida. Venha ser Alfa. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Palavra Verdadeira, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central em Juazeiro do Norte. Nossa saudação carinhosa a todos os caririenses, a todos os cearenses, nordestinos, a todos os brasileiros, aonde este programa estiver chegando, tanto pela internet, pelo site da TV Verde Vale, como pelo canal do YouTube, que é replicado no YouTube, minha conta, né? Meu canal, Pastor Flávio Florentino, e também nas contas de Facebook, tanto da TV quanto na minha conta, e também do Vanderlúcio Pereira, que é o diretor desse programa, que a gente replica, né? E aí, onde você assistir, canal 137 na BresaNet, Deus abençoe a sua vida grandemente. Nosso programa tem a finalidade de levar a palavra verdadeira. O tema do programa é Palavra Verdadeira. A gente quer trazer uma palavra de Deus, uma palavra da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Que fale ao coração, que traga a verdade de Deus para o coração das pessoas. E no programa nós temos aquele momento especial do louvor, as informações. Nós estamos ainda sob efeito de decreto que foi prorrogado por mais uma semana, e só Deus sabe, né? Só Deus sabe o que está para acontecer. Mas nós confiamos no Senhor e nós vamos manter a calma, né? Tenha calma. Calma, calma. É um refrão de um louvor muito, muito lindo. Então, as informações vai dizer respeito à questão dos cultos online, né, que nós vamos estar realizando. E também tem aquele momento da palavra. A gente faz a leitura de um texto. Inclusive hoje eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no livro ou na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu
próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, vamos falar nesta palavra, Romanos capítulo 8, versículo 32. Então, deixa aí já a sua Bíblia aberta, preparadinha, para a gente fazer uma reflexão no último bloco desse programa, ok? Então, vamos lá, vamos de louvor, Quarteto Gileade. Adore a Deus conosco. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Muito bem, queridos irmãos, telespectadores amados do Senhor, aí o Grupo Gileade, né? Quarteto Gileade, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com esse louvor aí, né? Tem a calma, muito bonito. E hoje, domingo, nós teríamos, dentro da nossa programação lá do começo do mês, dia 21 de março de 2021, teríamos o batismo em água. Tivemos a Escola Bíblica Dominical pela manhã, às 9 foi live, né, ministrada aí pelo nosso irmão presbítero Israel, e teríamos tido também esse batismo. Ele ficou agora adiado para um outro momento, né? A gente não pode nem dizer exatamente a data, porque o batismo sempre tem aquela aglomeração, a gente reúne, tem os candidatos, né? 30, 40, 50 pessoas, aí vem os familiares, enfim. Então não podemos fazer ainda agora. Mas a nossa esperança é que a gente faça, logo que possível, a realização desse batismo em água, né? Agora, também não está acontecendo o CAPED. O CAPED ficou adiado, que é o curso de preparação para professor da Escola Bíblica Dominical. E agora, às 18 horas, teremos a nossa live do culto evangelístico. Eu quero convidar você para participar pelo YouTube, pelo Facebook, para compartilhar, né? Quanto mais a gente compartilha, mais pessoas são abençoadas. Nós tivemos aí na sexta-feira um maravilhoso culto de doutrina. Eu fiquei muito feliz com a palavra que o Senhor Deus ministrou ao nosso coração, e nós ministramos à igreja. Inclusive eu lhe recomendo, se você não viu, se você não esteve nesse culto, você vai aí no canal do Pastor Flávio Florentino, ou na conta do Facebook, canal no YouTube, ou a conta no Facebook, Pastor Flávio Florentino, e procura o culto de sexta-feira, a última live de doutrina.
eu preguei ali a palavra subordinada ao tema uma possível solução pessoal e ou coletiva para a tragédia da pandemia. Né? Nós falamos sobre isso, uma possível solução pessoal ou uma solução coletiva para a tragédia da pandemia. Nós usamos um texto bíblico, eu lhe recomendo que você escute essa pregação, que você compartilhe essa pregação. Ela vai certamente nortear as decisões, as escolhas das pessoas, viu? Vai haver bênção como resultado desta palavra que nós pregamos na sexta-feira. Então, hoje, 18 horas, a nossa live, nosso culto de pregação, tá? Ontem nós tivemos uma vigília maravilhosa, foi uma bênção, oramos madrugada dentro e estamos aí com o nosso ministério de intercessão, o mês inteiro de jejum e consagração, tá? São mais de 136 irmãos que estão nesse projeto. Tivemos a terceira jornada de oração, toda sexta-feira, de 0 hora até 24 horas, a gente faz 24 horas de oração direta, sem parar, sendo que um irmão assume a hora 1, a hora 2, a hora 3, aí vai intercalando. E tem sido uma bênção. Nós temos ainda uma outra sexta-feira, a próxima sexta-feira, dia 26, estaremos com o 4º relógio de oração, a 4ª jornada de oração deste ano. Você pode participar conosco, é sempre uma grande bênção para a glória de Deus, ok? E aí na semana nós temos a live do culto de oração na segunda, nós temos o culto de pregação, a live na quarta-feira, o ciclo de oração, a live do ciclo de oração na terça, na quinta-feira às 2 da tarde, a doutrina na sexta, enfim, vamos seguindo aí com a nossa programação, tá bom? Bem, vamos chamar agora o nosso apoio cultural, o último bloco, a palavra de Deus para o seu coração. Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Ótica Dantas, a ótica móvel que leva conforto e comodidade até você. Viabilizamos consulta com profissionais especializados e altamente qualificados. Consultoria Personal Glass presencial. Ótica Dantas, parcelamento em até 10 vezes. Contato pelo 98807-7742. Ótica Dantas, veja o mundo com um novo olhar. O imóvel que você sempre quis agora está ao seu alcance. Realize seu sonho. Seu terreno, sua casa, seu lar. Oswaldo Monteiro Corretor de Imóveis. Vendas e assessoria imobiliária. A solução e a confiança que você precisa. Avenida Ailton Gomes, 2832, Juazeiro do Norte. Telefones 8812-5767, 9947-0570. Oswaldo Monteiro Corretor de Imóveis. Ok, meus irmãos, voltando agora para o momento da palavra, eu quero, antes de ler, eu quero que se deixe já aí a sua Bíblia aberta, lembrar para os nossos irmãos que começamos na segunda-feira passada a construção. Na verdade, foi no domingo, foi feito um mutirão, né? Então, nós começamos domingo mesmo. Inclusive, hoje está havendo mutirão ali, né? Então, são 8 dias já de construção da congregação do Campo Alegre 1. Nós precisamos construir essa congregação em 2 meses e meio, porque agora em junho nós temos que entregar o prédio, que é uma casa, onde a gente fez um salão, e lá funciona a congregação. Mas nós trocamos num terreno maior, estamos fazendo um templo
provisório, mas será levantado, tudo com base, com ferros, né? Cobertura de ferros também, né? A estrutura metálica. E nós temos que fazer isso urgente. E eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de colaboradores, tá certo? Diminuiu, claro, né? Por conta desse momento, os cultos estão acontecendo, diminuiu as entradas de ofertas e de contribuições da igreja, e isso implica realmente em algumas dificuldades para nós. Mas não paramos o serviço, né? Amanhã já vamos estar novamente com 2 equipes de pedreiros, 4 pessoas. 2 pedreiros, 2 serventes trabalhando, porque tem que ser 2 meses, agora praticamente falta, em uma semana, para a gente concluir esta construção e mudar, entregar o prédio ao antigo proprietário desse terreno. Nós trocamos, fizemos uma permuta. Certo? É isso aí. Ore por nós e nos ajude. Está aí meu contato de WhatsApp, se quiser fazer alguma coisa a respeito disso, entre em contato comigo. Bem, nós lemos, e eu quero novamente fazer a citação, Romanos, no capítulo de número 8, versículo 32, que diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Glórias ao Senhor. Bem, esse texto bíblico faz parte de uma composição que alguém colocou como tema aqui na Bíblia Sagrada, Cântico de Vitória, Deus é por nós, é aquela clássica, aquele conhecido texto bíblico que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nesse canto de vitória que Paulo traz, escrevendo aos Romanos, onde ele vai dizer que nada o separa do amor de Deus em Cristo Jesus, nada, nenhuma situação vai separá-lo. Ele diz aqui que Deus não poupou nem seu próprio filho, né? Nós estamos vivendo tempos de grande dificuldade. Eu preguei na sexta sobre quem é o protagonista deste sofrimento, desta luta, né? E é certo que Deus, o Senhor, se não for propriamente uma ação divina, mas Deus permitiu e está utilizando isso como instrumento de juízo, né? De juízo, de conserto, de acerto com as nações da terra, com os povos, enfim. Bem, Deus é justo e o nível da justiça desse Deus a quem servimos atinge este parâmetro de que ele não poupa nem mesmo seu próprio filho. Essa expressão não poupa nem mesmo seu próprio filho, ela expressa o nível de perfeição da justiça de Deus. Porque no quesito justiça, todos os seres humanos são, pelo menos são suspeitos de que a justiça que ele pratica, ela não é perfeita, porque ela não atinge quem ele tem afinidade. Não é raro alguém dizer assim, fez com os outros, mas não faz com os filhos, né? Corrigiu os outros, mas não corrigiu os seus familiares, tá? Então, juízes, delegados, né? Diretores de escola, pastores, sempre são alvos de um questionamento se eles praticam a justiça de maneira plena, sem fazer distinção de pessoas. A Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem uma preferência tal que ele passe por cima de valores, que ele deixe, que ele recompense quem não merece a recompensa. Não. O prêmio é para
quem teve o mérito do prêmio. Não diga salvação, que a salvação é uma obra da graça divina. Ninguém merece. E Deus dá a todos, a quem quiser. Eu quis, você quis, tem gente que não quer. Mas, no que diz respeito à questão das obras, Deus dá na medida exata da justiça. Ele dá na medida exata da justiça e ele não falha. Ninguém pode dizer, o inimigo de Deus não pode dizer assim, você passou a mão, protegeu alguém que não merecia ou que não era digno da proteção. Não. Deus é perfeitamente justo e o texto bíblico diz assim, que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Quando diz que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, nós temos que entender claramente que Paulo está falando a respeito do Filho Jesus, que foi entregue por todos nós. Foi entregue por todos nós. Deus não poupou. Ou seja, Jesus passou também pela morte. Resultado do pecado, não propriamente dele, porque o salário do pecado é a morte, e assim, Jesus, ainda que não tenha pecado, ele se propôs a assumir o nosso pecado. Ele tomou, diz o profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então ele assumiu, é como se ele tivesse assumido assim, essa conta fulano de tal não pode pagar, eu vou pagar. Então, o ônus que pesava sobre alguém, agora passou a pesar sobre aquele que assumiu a dívida, que assumiu o compromisso, que assinou a transferência da dívida. Por exemplo, você aluga uma casa, aí quando vai colocar a conta no seu nome, aí tem uma conta lá da Enel, ou da Cagesse, ou do SAE, né? Você não pode ligar porque tem aquela conta. Você não sabe quem é a pessoa não vai pagar. Aí você diz assim, não, pode colocar meu nome. Ele diz, pois vou botar aqui, da transferência. Você concorda com o termo? Concordo. Aí pá, você assina. Assinou, pronto, acabou. Agora você tem o ônus da dívida. Você tem que pagar. Ah, eu não pude pagar. Não, você tem que pagar. E assim foi que Jesus fez. Ele não tinha o pecado, mas ele assumiu o nosso pecado e todo ônus, todas as implicações que dizia respeito à questão do pecado, o juízo sobre o pecado, que era um juízo divino sobre o pecado, Deus não poupou nem mesmo a seu Filho Jesus. Jesus morreu de uma forma terrivelmente humilhante. Foi para a cruz, foi julgado, foi açoitado, foi ferido, foi cuspido, foi machucado, bateram nele, esmurraram seu rosto, perfuraram suas mãos, seus pés, sua cabeça, seu lado. E ele morreu ali, porque Deus não poupou nem mesmo a ele. É um Deus de justiça. Agora, ele é justo, e como Jesus havia feito isso sem culpa, assumindo a culpa, ele estava então pagando, ele estava então cumprindo o plano da salvação. O Pai não o rejeitou, o ressuscitou ao terceiro dia e o deu vitória. Bem, mas quando eu leio aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, essa expressão, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, ela indica que há outros momentos na história que Deus não poupou alguém quando esse alguém cometeu ilícito, quando esse alguém cometeu pecado, transgressão. Porque para dizer que ele não poupou nem mesmo seu filho, está dizendo, ele não poupou fulano de tal, ele não poupou fulano de tal, não poupou fulano de tal. E quando chegou a vez do seu próprio filho, ele também não poupou. Ele julgou. Ele o entregou. Ele executou o seu juízo, seu castigo. E aí eu fui
né, pesquisando, eu encontrei na carta de Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, alguns exemplos de juízos que Deus trouxe ao longo da história da criação. No capítulo 2, versículo de número 4, diz assim: porque se Deus não perdoou, aí eu vou mudar a expressão, perdoou, não poupou. Não perdoou, não poupou. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Está aqui. Em primeiro lugar, Deus não perdoou e não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Quando foi que se deu isso? Antes da criação da humanidade, antes que Deus fizesse Adão e Eva, ainda na eternidade, quando um querubim ungido da guarda, o Lúcifer, havia sido colocado por Deus sobre a terra, aqui para ser o guardião deste planeta Terra. A Bíblia diz que ele se exaltou, se elevou, e ele conseguiu influenciar. Ele levou após si uma terça parte da hoste angelical, dos seres angelicais criados por Deus, e esses seres seguiram essa rebelião de Lúcifer, e eles se levantaram então contra Deus e pecaram, e Deus então não os perdoou, Deus os puniu, Deus não os poupou, e os lançou no inferno, entregando às cadeias da escuridão, ficando reservados esses anjos para o juízo. Então lá atrás, na classe angelical, antes da existência do ser humano, quando os anjos pecaram, Deus não poupou. Para os que pecaram, veio o juízo, veio a condenação. O versículo de número 5 diz assim: e não perdoou ao mundo antigo. Aí eu mudo a palavra de perdoou para poupou. E não poupou o mundo antigo. Tá? Versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nós sabemos e acreditamos na história do dilúvio das águas, 40 dias e 40 noites chovendo, como juízo de Deus sobre a humanidade, que deu as costas para Deus e se entregou a toda forma de carnalidade, de licenciosidade. Os homens só pensavam em casar, em dar-se em casamento, e eles não tinham mais nenhuma referência de comunhão com Deus, de adoração a Deus, de temor à lei de Deus. Contudo, havia um homem chamado Noé, e ele com a sua família, num total de 8 pessoas, ele, a esposa, 3 filhos e 3 noras, dá um total de 8 pessoas. Deus mandou que eles fizessem uma arca, e eles entraram na arca, e Deus mandou a chuva, e veio o dilúvio, matou todo mundo. A Bíblia diz: Deus não poupou a humanidade, o mundo antigo. O mundo antigo foi submergido debaixo das águas do dilúvio e expirou toda a alma que tinha vida, todo ser humano, e muitos animais foram preservados, aqueles que entraram na arca ali, bem como aqueles que têm condição de sobreviver dentro da água, né? Bem, Deus não poupou a eles, o mundo antigo. Não poupou os anjos na eternidade, não poupou o mundo antigo, e ainda diz mais, para eu começar a concluir, que Deus, versículo número 6, e condenou a subversão em cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis. E aí a Bíblia diz também, aqui, quando diz e condenou, não poupou a subversão,
As cidades de Sodoma e Gomorra, nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, que aquelas cidades pecaminosas, terrivelmente imorais, elas atraíram para si o juízo divino, e Deus mandou que descesse do céu fogo e enxofre, e caiu sobre aquela humanidade. Mas antes que isso acontecesse, havia uma pessoa que temia a Deus ali, era o justo Ló. E Ló, Deus mandou que ele saísse, ele saiu, ele, a esposa e 2 filhas, e a esposa de Ló olhou para trás, e a ordem era para que ninguém olhasse para trás. E caiu fogo e enxofre, e matou a todos daquela cidade, porque Deus não poupou aqueles impenitentes pecadores que viviam impiamente, que viviam de maneira abominável e dissoluta. E a Bíblia diz que Deus não poupou. Então, para cada pecado, Deus vai tratar com as pessoas. E aí, Deus pode estar tratando sobre essas tragédias que estamos contemplando, né? Pode estar tratando com as pessoas. Mas de maneira pessoal, cada um de nós, cada um ser humano, vai ter que responder pelos suas transgressões, pelos seus pecados. A menos que, como que eu posso escapar como é que eu posso ser poupado, como é que eu posso ser preservado? Porque há de convir que quando Deus trouxe juízo para os anjos, 1/3 foi condenada, foi lançada no inferno, mas os outros, né? Os outros anjos, não. Por quê? Porque eles continuaram temendo a Deus. Quando Deus trouxe o juízo sobre a humanidade, o mundo antigo, trazendo o dilúvio, Deus preservou a Noé e a sua família. Quando Deus trouxe o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus preservou a Ló e a sua casa. Deus preserva quem? Quem se volta para Deus, quem mesmo, pois a Bíblia diz que não há homem que peque, mesmo homem tendo sido alguém que pecou e pode ter pecado até muito, mas se essa pessoa se voltou para Deus, então Deus o poupará. Deus o poupará. Está dito aqui em Hebreus, no capítulo 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então está aqui. Toda transgressão tem a sua justa retribuição. Eu tenho que atentar. Eu posso escapar, você pode escapar. Escapa-te por tua vida. Como é que se escapa? Em Cristo, escondendo-se em Cristo, debaixo da graça de Cristo, voltando-se para o Senhor. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a pessoa mudou, a pessoa se converteu, a pessoa se voltou para Deus, mudou de hábito, mudou de rumo. Esse mesmo Paulo vai escrever dizendo, na sua carta aos Coríntios, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, como é que você vai escapar desse juízo iminente? Se você entregar a sua vida para Jesus e se você se mantiver fiel ao Senhor. Se você atentar para uma tão grande salvação, se você for obediente, não for desobediente, você vai escapar.
E essa palavra é para você escapar. Escapa. Não queira enfrentar a Deus com os seus pecados. Será terrível para você. É melhor você se livrar dos seus pecados. E só Jesus pode nos livrar do poder do pecado e do poder da morte. Amém? Como escaparemos nós? Ora, se Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho, que assumiu, né? Então ele vai poupar você? Ele vai poupar você numa condição. A palavra diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Escapou. Quem não crê será condenado. Ou já está condenado. É a expressão correta que a Bíblia fala. Quero orar por você. Entrega a sua vida para Jesus. E você, meu irmão em Cristo, continua firme. Atente para a salvação. Não despreze a salvação. Não queira o juízo. Queira a graça. Queira o perdão. Queira a vida. Queira a salvação. Queira Cristo. Ok? Querido Pai, maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por ter escapado. Pelo menos até aqui tenho escapado. E eu quero continuar escapando, porque não quero me distanciar do Senhor, da tua lei, da tua casa e do teu povo. Quero te servir, Senhor, todos os dias da minha vida, até que chegue aquele momento que o Senhor nos chame para estar junto do Senhor na eternidade, que é muitas vezes melhor do que sofrer o castigo eterno. Deus eterno, tenha misericórdia das vidas, compadece-se, ó Senhor, das pessoas. Ó Deus amado, salva homens e mulheres. Este que está confessando o teu nome agora, escreve o nome dele no livro da vida, dá o teu perdão e a tua paz. E ser conosco, nos ajudando, ó Deus, para que nós, Senhor, continuemos debaixo dessa graça salvadora, atentando para a grande salvação que nos foi dada por Cristo Jesus. Nós oramos a Ti, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, meus amados, esperando você no nosso culto às 18 horas. Participe aí pelo YouTube e pelo Facebook. Se você quiser vir à igreja, participar conosco da live, né? Aí até umas 20 pessoas, a igreja a gente distribui, né? Fica fechado, não tem culto presencial, mas você vai participar da live conosco, você pode fazer uma oração, pode cantar. Venha, tá certo? Agora ligue para mim para poder ser só o que eu vou admitir, ok? É isso aí, nós estamos chegando ao final deste programa. Eu termino dizendo que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido,